Se uma pessoa nasce, vive e morre sem nunca ter ouvido falar de Jesus, será que ela vai para o inferno? E Deus seria injusto por condenar alguém que nunca teve a chance de crer? Essa pergunta já tirou o sono de muita gente. Eu mesmo já fiquei muito preocupado, já me peguei pensando inúmeras vezes sobre isso. Por isso fica até o final para que a gente possa compreender juntos o que a Bíblia tem a dizer a respeito desse assunto. Mas saiba de uma coisa, a resposta começa onde muitos não conseguem sequer imaginar. Eu sou Thiago Rodrigues, pastor e professor de teologia, e seja muito bem-vindo ao meu, ao seu, ao nosso canal Teologia um Café. Muitos se deparam com a seguinte pergunta: Deus pode condenar alguém que nunca ouviu falar do Evangelho? Para isso seria bom nós abrirmos a Bíblia em Gênesis no capítulo 18, verso 25, que existe uma pergunta muito interessante. Não fará justiça o juiz de toda a terra? O que a gente precisa compreender é que em momento nenhum a Bíblia apresenta Deus como alguém injusto. A verdade é que é o oposto. O que nós vemos nas linhas, nas páginas das Escrituras, é que Deus é um Deus santo e justo. Por isso o problema não vem com a falta de informação que muitos têm a respeito de Deus. O problema nasce a partir do pecado original, a partir do Éden. E desde então o ser humano nasce debaixo do pecado, como diz o salmista no Salmo 52, verso 5. E isso nos leva à verdade que a Bíblia afirma com uma clareza impressionante. A questão é que todo ser humano, de alguma forma, já recebeu vestígios da revelação de Deus. Isso é tão evidente que nós podemos olhar para as Escrituras e perceber em Salmos no capítulo 19 e Romanos no capítulo 1 que Deus se manifesta por meio das coisas criadas. Vamos ler o Salmo 19. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. O que nós temos nesse texto é uma clara revelação de Deus. Sendo assim, é impossível que o ser humano não tenha tido um fragmento da revelação de Deus. E Paulo vai afirmar em Romanos, no capítulo 1, pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Por isso, os seres humanos são indesculpáveis. Esses dois textos visivelmente estão mostrando que Deus se manifestou por meio da sua criação também. E a isso nós damos o nome de revelação geral. Isso mostra que Deus se manifesta através da criação, de tudo que já foi criado, do universo, do cosmos, de todas as coisas. Até mesmo na complexidade dos organismos, tanto de animais quanto humanos. Deus também se manifestou na consciência do ser humano. Isso é importante por quê? Porque nós temos aquilo que João Calvino chamou de senso de divindade. Eu falei um pouco sobre isso no meu vídeo sobre os efeitos noéticos e semióticos. E eu quero convidar você a assistir esse vídeo depois que acabar esse aqui. Eu vou deixar o link dele tanto aqui no card quanto na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado. E quando terminar este vídeo aqui, vai lá no nosso canal, clica no link para poder você assistir esse vídeo sobre os aspectos noéticos e semióticos, que está um vídeo muito legal. Eu tenho certeza que você vai gostar. E uma outra forma importante da revelação geral é que Deus se manifestou diante de uma ordem moral. É importante que a gente perceba que não existe moralidade sem Deus. Todos os povos do mundo, mesmo que não tenha tido contato com o Evangelho, pune certos tipos de crime, pune o assassinato, pune muitas questões que estão contra as leis daquela tribo. E a pergunta é, de onde surgiram essas leis? É claro que existe uma ordem moral, aquilo que Deus faz para que o ser humano possa se proteger da maldade do próprio. Por isso, o problema do pecado do ser humano não é a falta de luz, porque Deus se manifestou, ainda que seja de uma forma geral. O problema maior do ser humano é a rejeição à luz. Mas aqui então surge uma outra pergunta que acaba sendo inevitável. A pessoa é condenada por não crer em Jesus? Como diz um amigo meu, muita hora nessa calma. A resposta é um duro e enfático sim. As pessoas, elas são condenadas pelos seus
pecados e não crer definitivamente em Jesus torna essas pessoas passíveis de condenação. Vamos olhar para as Escrituras. Um texto que todo mundo conhece, João capítulo 3, versos 16, mas a gente não vai parar no verso 16. Nós vamos até o verso 19, porque ele esclarece muito bem a dúvida dessa pergunta. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho amado ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. A condenação é esta: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Para muitos, aqui existe um problema. As pessoas pensam que a pregação do evangelho acaba gerando um problema da condenação humana. Só que é o contrário disso. O evangelho é a solução para a condenação do pecado do ser humano. Por isso, Deus oferece Jesus de forma graciosa para que todo aquele que nele crê não seja condenado. Só que para muitos dos inimigos do cristianismo, isso que eu acabei de dizer vai gerar uma tensão ainda maior. Existe ou não salvação fora de Jesus? Para respondermos isso, é preciso olharmos para as Escrituras. João 14,6. Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Atos 4:12. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Por isso, a Bíblia é muito clara ao enfatizar que, em primeiro lugar, Jesus é o único mediador. Não existe outro além dele. Não existe outro profeta, não existe santo, não existe ninguém que substitua o Cristo das Escrituras como mediador entre Deus e os homens. Em segundo, não existe outros caminhos. Essa história de que outras religiões são manifestações do mesmo Jesus das Escrituras, isso não acontece. Muito pelo contrário, Jesus afirmou claramente que ele é que é o caminho, ele é que é a verdade, ele é que é a vida. Ele nunca disse que nele haveria outras manifestações. E por fim, Deus não salva pela ignorância, ele salva pela mensagem, pela pregação do evangelho. É claro que Deus tem poder o suficiente para salvar quem ele quiser, da forma que ele desejar, mas a forma com que ele escolheu salvar pecadores é por meio da pregação da mensagem do evangelho de Jesus Cristo. Sendo assim, o que nós temos de fazer é respeitar a ação de Deus, a vontade de Deus e pregar o evangelho da forma que nos foi ordenada. Mas então, por que Deus não se revela a todos da mesma forma? A verdade é que quando Jesus nos comissiona, conforme está escrito em Mateus 28, versos 18 a 20, ele está trazendo sobre nós, sobre aqueles que compreenderam a mensagem do Evangelho da Graça, que é necessário uma responsabilidade da pregação. Paulo diz expressamente: como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele em quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Diante disso tudo, a gente precisa lembrar que Deus é soberano na salvação do ser humano. A salvação é departamento de Deus, não é o nosso departamento. O nosso departamento é pregar a mensagem que Ele ordenou. E é importante que a gente compreenda que missões não é porque Deus falha. Missões é porque Deus ordena. Por isso, a nossa responsabilidade de pregar o Evangelho, de fazer com que Jesus seja conhecido por pessoas que sequer ouviram falar a respeito dele, sejam encontrados por essa mesma graça que um dia nos encontrou. E tudo isso que eu disse até aqui vai fazer com que a pergunta inicial seja completamente mudada. Por isso a pergunta não é o que Deus vai fazer com quem nunca ouviu o Evangelho. A pergunta deve ser o que nós faremos com o Evangelho que nós ouvimos. Por isso, a gente precisa ter a certeza de que Deus é um Deus justo, é um Deus santo e que Ele sim vai punir o pecado do ser humano, mas não punir porque o ser humano não conhece a palavra, vai punir porque o ser humano de fato tem um coração pecaminoso e aquele que rejeitou o Cristo será da mesma forma. Até mesmo porque Jesus é suficiente para a salvação daquele que nele crê e, claro, se arrepende dos seus pecados. Sendo assim, a igreja é responsável
responsável pela pregação, pela propagação da verdade, como um testemunho da fé real na figura do Filho, daquele que entregou a si mesmo, que abriu mão da sua própria glória para salvar pecadores. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, eu peço por gentileza que você coloque o seu dedo aí no botão do joinha, porque quando você faz isso, você me ajuda muito. E deixa aqui nos comentários se você já parou para pensar nisso tudo que nós falamos aqui. E não se esqueça também de compartilhar esse vídeo com aquele seu amigo, com aquele seu irmão ou irmã que também possui essa dúvida. Todas essas ações vão mostrar para o YouTube que este canal, esse vídeo, ele é relevante. Então, se você fizer isso, vai me ajudar tanto. E no mais, eu quero te agradecer pela sua atenção e por ter assistido esse vídeo até o final. Que o Senhor te abençoe grandemente. Até mais.